Olá, hoje a gente vai desvendar um segredo para turbinar aplicações PHP. Vamos falar da combinação superpoderosa de Laravel e Redis. A ideia aqui é mergulhar de cabeça em alta performance. Pois é, né? É uma coisa que todo mundo já se perguntou. Por que alguns sites simplesmente voam, carregam na hora, enquanto outros fazem a gente esperar uma eternidade? A resposta, olha, pode ser bem mais simples do que se imagina. O segredo, na maioria das vezes, é uma palavrinha: cache. Pensa no cache como uma memória de curto prazo super rápida. Ele guarda dados que são usados com frequência para que da próxima vez a entrega seja, instantânea. Beleza, então vamos direto ao ponto. E a grande estrela dessa história de cache que a gente está falando hoje é o Redis. Mas, afinal, o que é esse tal de Redis? Redis é a sigla para Remote Dictionary Server, e o pulo do gato dele é o seguinte: ele é um banco de dados in-memory, ou seja, que roda na memória RAM. E por que isso é tão importante? Porque a RAM é absurdamente mais rápida do que um disco rígido. E ele não serve só para cache, não. Ele atua como banco de dados completo e até como um sistema de mensagens. Para entender o impacto disso, vamos pensar numa analogia. Imagina um restaurante. Uma aplicação sem cache é tipo a cozinha desse restaurante, onde o chefe tem que preparar cada pedido do zero toda vez. É lento, né? E sobrecarrega a cozinha, que no nosso caso é o banco de dados. Agora, com o Redis, é como se esse restaurante tivesse uma daquelas estações de pratos quentes, sabe? Os pratos mais pedidos já estão ali prontinhos para serem servidos na hora. O resultado? Uma velocidade incrível e um alívio gigantesco para a cozinha. E essa velocidade toda se traduz em o que na prática? Bom, primeiro, recuperação de dados quase instantânea. Segundo, uma carga muito menor no banco de dados principal. E o mais importante, uma experiência para quem usa a aplicação muito, mas muito mais fluida. Ah, e claro, uma arquitetura que cresce junto com o projeto sem dor de cabeça. Tá, a teoria é fantástica, a gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que a gente pega essa ferramenta super poderosa, o Redis, e coloca para funcionar com o Laravel, que é um dos frameworks PHP mais usados no mundo? E a melhor notícia é que é muito, mas muito simples mesmo. Basicamente são só 3 passinhos. Primeiro, a gente garante que a extensão do PHP para Redis está instalada no servidor. Segundo, a gente avisa o Laravel para usar o Redis lá no arquivo de configuração. E terceiro, é só começar a usar os comandos super intuitivos que o próprio Laravel já oferece. Moleza. E quando eu digo simples, eu estou falando sério. Olha isso, é literalmente uma linha. Uma única linha no arquivo de configuração .env e pronto. Todo o sistema de cache da aplicação passa a ser o Redis. É simples assim. E o Laravel ainda deixa tudo mais fácil, mais elegante, com um método chamado Cache Remember. Ele é simplesmente genial. Funciona assim: ele vai procurar o dado no cache. Achou? Ótimo, te entrega na hora. Não achou? Sem problemas. Ele vai lá no banco de dados, busca a informação, guarda uma cópia no cache para a próxima vez e aí sim te entrega. E o melhor, tudo isso com um único comando. Mas calma, porque a história não para por aí. Achar que o Redis serve só para cache é um erro. Ele é um verdadeiro canivete suíço, otimizando várias outras partes importantíssimas de uma aplicação. Por exemplo, sessões de usuário. Normalmente elas são salvas em arquivos no servidor, o que é lento e um pesadelo para escalar. Com o Redis, a gente guarda tudo na memória, fica muito mais rápido e escalável. E a melhor parte, de novo, é só mudar uma linha no arquivo .env, mais nada. E a mesma lógica vale para filas de processamento. Sabe aquelas tarefas demoradas, tipo enviar um monte de e-mails ou processar uma imagem? Em vez de fazer o usuário esperar, a gente joga isso numa fila que o Redis gerencia. A aplicação responde na hora, e adivinha? Sim, mais uma vez, é só mudar uma linha lá no .env. Ok, e por que isso muda completamente o jogo? No caso das sessões, significa que a gente pode ter vários servidores rodando a mesma aplicação e as sessões são compartilhadas entre eles sem nenhum esforço. É escalabilidade na veia. E para as filas? A percepção de velocidade é outra. A aplicação fica instantânea, porque todo o trabalho pesado está rolando por trás dos panos. Certo? Até aqui tudo parece um mar de rosas, né? Mas para usar o Redis como um profissional de verdade, a gente precisa ficar de olho em algumas dicas e também em algumas armadilhas bem comuns. Tem uma frase bem famosa na computação que diz que invalidar o cache é um dos problemas mais difíceis que existem. E o que isso quer dizer, na prática? Quer dizer, como é que a gente garante que a informação guardada no cache não fique velha, desatualizada? A grande armadilha aqui é o dado velho. Alguém entra no site e viu uma informação que já mudou. É péssimo. A dica de mestre no Laravel para resolver isso é usar tags de cache.
A gente pode, por exemplo, agrupar tudo que for relacionado a produtos com uma tag. Aí, quando um produto muda, em vez de caçar o que limpar, a gente simplesmente invalida a tag produtos inteira. Puf, tudo atualizado. É uma solução genial. Outro ponto de atenção, a memória. Lembre-se, o Redis vive na RAM, e a RAM não é infinita. A armadilha é deixar o Redis crescer sem controle até consumir toda a memória e derrubar o servidor. A dica profissional? Configurar um limite, um max memory, e definir uma política de eviction, ou seja, uma regra de descarte. Uma bem comum é a All-Keys LRU, que basicamente diz para o Redis, quando a memória encher, jogue fora os dados que não são usados há mais tempo. Simples e eficaz. E para fechar, mais algumas dicas de ouro bem rápidas. Primeiro, use um padrão para nomear as chaves, algo organizado, como o usuário 123 perfil. Facilita muito a vida. Segundo, segurança. Coloque uma senha forte no seu servidor Redis. E terceiro, monitore. Fique de olho na proporção de acertos e erros do cache. É assim que se mede se a estratégia está funcionando de verdade. Ufa, bastante coisa, né? Mas então, depois de tudo isso, o que fica? Qual é a grande lição para levar para casa? Vamos resumir. Primeiro, Redis deixa as aplicações absurdamente rápidas porque usa memória RAM. Segundo, a integração com Laravel é ridiculamente simples, muitas vezes com uma linha de código. Terceiro, ele é um canivete suíço, servindo para cachê, sessões e filas. Quarto, dominar a invalidação de cache com tags é essencial. E por fim, sempre monitore a memória e proteja o seu servidor. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação. Com esse conhecimento todo, que parte de uma aplicação web poderia ficar, sei lá, 10 vezes mais rápida já amanhã? Fica aí a reflexão. O poder todo está na simplicidade e na velocidade incrível do Redis.